Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos nós iremos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nesse domingo, que é o 17º domingo do Tempo Comum, nós iremos iniciar a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João. Veja só, é importante dizer isso, vamos iniciar a leitura. Por quê? Porque durante vários domingos nós vamos ler o capítulo 6 de São João, basicamente todo o mês de agosto, né? Nós vamos estar lendo o Evangelho de São João e é um evangelho importantíssimo. Por quê? Porque dentro do Evangelho de São João não fala da Eucaristia a não ser aqui. Ou seja, os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, na última ceia, eles narram que Jesus, na última ceia, tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Os evangelistas, eles narram isso. São João não fala isso. O que é impressionante é que São João, mais do que ninguém, gasta um tempo enorme falando da última ceia. É o capítulo 14, 15, 16, 17. 4 capítulos falando da última ceia. E ele não fala da Eucaristia. Por quê? Porque ele fala da Eucaristia aqui, no capítulo 6. Então, só para a gente se localizar, né? São João, ele apresenta a vida de Jesus, a vida pública de Jesus, em 3 anos. Nesse sentido, o Evangelho de São João narra os fatos históricos, como as coisas realmente aconteceram. Foram 3 anos. Como é que a gente sabe que são 3 anos? Porque São João narra 3 Páscoas. Uma Páscoa em que Jesus vai lá em Jerusalém, purifica o templo. Aqui, no capítulo 6, na multiplicação dos pães, está perto da festa da Páscoa. E depois, quando Jesus morre, tem outra Páscoa. Ora, se são 3 Páscoas, são 3 anos. Então Jesus, ele pregou o Evangelho durante 3 anos. Só que os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem um resumão e falam da vida de Jesus, da vida pública de Jesus pregando o Evangelho num ano só. Então é como se Jesus tivesse começado a pregar o Evangelho na Galileia, ele sobe para Jerusalém, vem a Páscoa e aí ele morre. É mais resumido. Então, São João, ele gasta mais tempo para que a gente possa meditar mais sobre essas verdades. Bom, e aí, qual é a importância desse capítulo 6? Bom, a importância eu já falei. Primeiro, é aqui que fala da Eucaristia. Jesus vai falar, não é, da Eucaristia fora da última ceia. Mas, para a gente ter uma chave de leitura do que é a Eucaristia, e isso joga uma luz enorme na missa que a gente participa, né? Nós precisamos lembrar que aqui, todo o desenvolvimento do capítulo 6 está como que seguindo o roteiro do Salmo 22, Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 22 e 23. Foi o salmo que a gente leu no domingo passado, né? Aquele: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Pois bem, esse salmo do pastor que conduz, né, ele é mais ou menos o esquema desse capítulo 6 do Evangelho de São João. Você pergunta, como assim? Veja, vamos lá. No domingo passado, nós vimos que Jesus olhou para o povo e viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E teve muita pena. Por quê? Porque Deus, no Antigo Testamento, tinha dado pastores ao seu povo. Não é? Por exemplo, Deus deu um pastor para o povo de Israel, que era Saul, o grande rei, etc, etc. Só acontece o seguinte, que os pastores que Deus deu foram traindo e não cuidavam do povo. Quando apareceu Golias lá desafiando o povo de Israel,
O que é que Saul fez? Ficou cheio de medo, colocou o rabinho entre as pernas e ficou sentado no trono, esperando que alguém resolvesse o problema. Foi o pequenino Davi quem se ofereceu. Davi, que não cabia nem dentro da armadura do rei, que se ofereceu e disse: eu vou lá, vou enfrentar. Como um bom pastor, eu vou enfrentar o lobo que está oprimindo o povo de Israel. Ele pegou 5 pedrinhas roliças, pegou o estilingue, o bodoque dele, a funda, e tascou uma pedra na cabeça do Golias. Golias morreu. Davi fez tudo isso como? Na sua pequenez, confiando em Deus. E é esse mesmo Davi, então, quem compõe esse belíssimo salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Como não falta coisa alguma, Davi? Olha lá, Golias, com espada, capacete, couraça, um gigante perto de você, e você é um menininho fracote, magrelinho, ruivo, branquelo, com um estilingue, um bodoque, pedras. Como não te falta coisa alguma? Sim, não me falta nada. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus está comigo. Então essa confiança de Deus que está comigo no momento em que tudo parece que está perdido. É exatamente este o espírito e a chave de leitura do Evangelho, capítulo 6 de São João. Vamos dar uma olhadinha no Evangelho como um todo. Já que ele vai nos acompanhar durante um mês, vamos dar uma olhadinha nesse capítulo. O que é que Jesus faz? Primeira coisa, ele multiplica os pães. É a época da Páscoa. Jesus está lá pregando o Evangelho, não é? E enquanto ele prega o Evangelho, ele vê o povo, uma multidão que o seguia. Ele perguntou: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Ou seja, eu sou o pastor, as ovelhas estão aqui, eu preciso dar comida para eles. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, ele me leva para pastagens. Eu preciso dar comida para essa gente. E então Jesus manda as pessoas sentarem. Versículo 10. Havia muita relva naquele lugar. Muita relva. Vejam que o paralelo com o Salmo é fantástico, é perfeito. Ele diz: tinha muita grama lá, o Senhor é o pastor que me conduz, ele me leva a descansar, né? Em campinas verdejantes. É a mesma coisa. Então veja só, um pastor que vai dar comida para as suas ovelhas em campinas verdejantes. Aí, termina a multiplicação dos pães. O povo quer fazer o quê com Jesus? Ele que é pastor, que deu comida para as ovelhas nas pastagens verdejantes, querem proclamá-lo rei, como fizeram com Davi, quando Davi matou Golias. E Jesus dá no pé, vai para a montanha rezar, não quer que façam ele rei. E então ele manda os discípulos atravessarem o lago. Olha só, estão lembrados? É a época da festa da Páscoa. O que foi que aconteceu na Páscoa mesmo? A primeira Páscoa? O que aconteceu na primeira Páscoa é que Deus fez uma refeição para o povo, deu o cordeiro pascal para o povo comer, e depois o povo teve que sair da escravidão do faraó, da escravidão do diabo, e atravessar o Mar Vermelho, num medo enorme. Tiveram que passar por aquelas águas a pé enxuto, porque o faraó vinha ao encalço deles. A mesma coisa que Jesus dá uma refeição para o seu povo e manda os discípulos atravessarem o mar. No início, os discípulos estão sozinhos nesse mar. Eles ficam com medo.
Um medo enorme. Mas Jesus aparece no meio da noite, né? E diz, sou eu, não tem mais. Jesus aparece caminhando sobre as águas no meio daquela situação pavorosa de madrugada. Vejam, é claramente a presença de Deus que leva o povo através do Mar Vermelho. E o nosso salmo? O Salmo 22, depois que ele fala das pastagens verdejantes, ele diz o seguinte, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Então, atravessar o Mar Vermelho com o faraó vindo atrás de mim, ou entrar na barca e atravessar o mar com a tempestade, me sentindo sozinho, porque Jesus ficou lá rezando na montanha e eu estou aqui no barco, aparentemente abandonado. Isso é claramente, não é, essa presença de Deus que não somente me dá o alimento do Cordeiro Pascal, mas também me dá o livramento, ou seja, a libertação da escravidão do faraó, do medo da morte, do vale da sombra da morte. Um pastor, um bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, enfrenta o lobo, como Davi enfrentou Golias, como Jesus derrotou Satanás e venceu a morte. Daí. E aí vem a terceira parte do Salmo. Na terceira parte do Salmo diz assim, preparais à minha frente uma mesa. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, pelos tempos infinitos. É a entrada do povo de Deus na terra prometida, é a entrada da igreja no tempo em que nós podemos celebrar os sacramentos. Ou seja, depois que você é batizado, que você é libertado do faraó, do pecado, de Satanás, aí então vem realmente a Eucaristia. Ele prepara uma mesa farta à minha frente, a terra onde correm leite e mel. É Jesus que nos dá aqui o discurso do pão da vida. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come de mim, né, não terá mais fome, não terá mais sede. Eu darei a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Se nós pegamos o Salmo 22, 23 como chave de leitura desse Evangelho, do capítulo 6, nós já temos então aí, né, uma noção do esquema daquilo que vai nos acompanhar nas próximas semanas. Agora, é importante, porém, nós nos determos nesta primeira passagem, que é aquilo que a igreja proclama nesse domingo, a multiplicação dos pães. Que sentido tem essa realidade da multiplicação dos pães? Vejam só. Aqui Jesus, o Evangelho de São João, como sempre, é muito detalhado e nós poderíamos aqui nos deter nos pequenos detalhes, nas pequenas riquezas e praticamente fazer um retiro só sobre todo esse capítulo 6 do Evangelho. Mas vamos pegar alguns pontos para a nossa meditação, para nós levarmos isso para a nossa vida. Vejam só. A primeira coisa é que Jesus vê aquele povo todo que foi atrás dele, uma multidão. Ele fazia milagres, ele se sentou lá e começou a ensinar para as pessoas, etc. Ele dava o pão da palavra, mas Jesus olha para aquelas pessoas e olha para a sua necessidade, ele olha para aquelas pessoas com compaixão. Então, a primeira coisa que Jesus faz é: onde vamos comprar o pão para que eles possam comer? Jesus se preocupa com você.
Pode parecer que não. Veja, você se converte, você começa a ir atrás de Jesus, você vai para a igreja, você vai atrás dele. Chega uma hora, né, que está muito bom, você está ouvindo Jesus, você está seguindo ele, etc, etc. Mas as necessidades da vida aparecem. Você começa a ficar com fome, você começa a ficar com sede, você está num lugar meio deserto, meio afastado. E você chega e diz assim, não, pera lá, está muito bom aqui viver de igreja, mas eu tenho que cuidar da vida. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso viver de igreja. Muita gente é tentada a fazer isso. Muita gente é tentada a chegar e dizer assim, não, tudo bem, gostei, foi uma experiência legal, mas pera lá, agora eu vou cuidar da vida. Veja, lançai sobre o Senhor as vossas preocupações. Ele tem cuidado de vós. A primeira coisa que você tem que compreender é que Jesus é seu amigo muito mais do que você é seu amigo. E se você vê suas necessidades, ele vê muito mais. É importante se dar conta disso. É importante você compreender que Jesus está vendo sua luta, suas angústias, suas dificuldades. Jesus tem um olhar para você. E ele pergunta onde vamos comprar o pão para que eles possam comer. Mas essa pergunta, o evangelista diz, essa pergunta Jesus faz para pô-los à prova. Pôr à prova, veja só, foi exatamente o que o diabo fez com Jesus no deserto. No deserto, Jesus estava lá, não tinha o que comer, e o diabo, para pôr Jesus à prova, chegou e disse, olha, aqui tem pedra, transforma em pão. Uma espécie de tentação. Só que o diabo tenta as pessoas para elas irem para o inferno. Deus nos coloca à prova para fazer crescer a nossa fé. Crescer a nossa fé. Então, Jesus vai e pergunta para os discípulos, onde nós vamos comprar pão para esse povo todo? É uma pergunta muito natural, uma pergunta muito normal, quase que óbvia, mas ele faz isso para colocá-los à prova. Os discípulos, então, se colocam diante da dificuldade humana, uma dificuldade matemática. 2 mais 2 é igual a 4. A resposta clara de Felipe é a seguinte, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. 200 moedas de prata, gente, não é? Nós estamos falando aqui de 200 dias de trabalho de um trabalhador. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, o salário de mais da metade de um ano. Se a gente pegasse o nosso salário de 7 meses, nós não íamos dar conta de dar de comida para esse povo. Dar comida para esse povo. É uma objeção matemática, é uma objeção muito clara, muito óbvia. Não vai dar certo, Jesus. André, irmão de Simão Pedro, apresenta uma solução que não é solução. A dificuldade apresentada por Filipe é quase que a prova, não é? André e Filipe estão sempre muito juntos nos evangelhos. Os dois têm nomes gregos, não é? Então, André apresenta um menino e diz assim, olha, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, mas é evidente que matematicamente isso não funciona. Jesus manda sentar as pessoas na relva e aí vem aquela passagem que lembra claramente a Eucaristia. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados. Isso soa como aquelas palavras da consagração na missa. E então, todos comeram em abundância. O que essa passagem do Evangelho está nos ensinando é que, número 1,
Jesus quer nos pôr à prova porque Ele quer ver a nossa fé e a nossa confiança nos momentos das grandes necessidades. E então, Jesus quer nos ajudar a resolver o problema. Nós iremos fazer alguma coisa, dar os 5 pãezinhos e os 2 peixes, e Ele fará algo. Isso é uma dinâmica, isso é uma coisa verdadeira na nossa vida, é uma coisa óbvia na nossa vida, que é o seguinte: se você não fizer nada, Jesus não vai resolver seu problema. Você tem que fazer alguma coisa, só que o que você vai fazer é óbvio para você que você não dá conta. Ou seja, que aquela ação sua, ela não é suficiente para resolver o problema. Tem uma desproporção. Mas se você não der aqueles 5 pães e 2 peixes, não vai ter a multiplicação dos pães, a graça divina, o milagre. Não vai acontecer. Então, vejam como é que Jesus faz, como é que Deus faz na sua vida. A maior parte das pessoas, diante de um problema insolúvel, pensa humanamente e racionalmente. 2 mais 2 igual a 4. É gente demais para comer, é pão de menos. Acabou. Tchau. Gente, vão embora. Vão caçar, vão procurar onde comer. Aqui não tem comida. Essa seria a nossa solução. Jesus, para colocar a nossa confiança à prova, Ele pede que nós façamos a nossa parte. Que nós entreguemos os 5 pães e 2 peixes. E a graça supera abundantemente. Veja, é interessante a gente ver que isso é uma lei da vida espiritual. Não existe proporção entre as causas e os efeitos na aparência humana. Tudo o que nós fazemos não é uma causa suficiente, não é uma causa proporcionada para o efeito que nós fazemos. Vamos supor, você vai e você quer fazer algo, você quer perdoar o seu inimigo, você quer, sei lá, aprender a ser casto, você quer resolver um problema espiritual que você luta há anos de apego ao dinheiro, ou você tem, sei lá, problemas como fobia, seja o que for, você vê claramente que você não tem forças para resolver aquele problema. Você não dá conta, você não consegue amar, você não consegue perdoar, você não consegue ser casto, você não consegue confiar em Deus, você não consegue superar as dificuldades espirituais que você está tendo. Muito bem. Mas Jesus pede a você de você fazer o que você dá conta de fazer. Dá os teus 5 pães e 2 peixes. E aquilo que você dá conta de fazer, Ele vai completar o resto com a graça, o milagre da graça. Não existe proporção entre causa e efeito. De repente, você fez aquele pouquinho e você vê aquela coisa enorme acontecendo dentro de você. Você faz um nada. Você reza uma Ave Maria. Você faz um gesto de generosidade e, de repente, acontece uma transformação interior dentro de você. Isto é a multiplicação dos pães. Essa é a beleza, não é? Se nós formos analisar filosoficamente, colocando em palavras filosóficas, nós diríamos o seguinte: somente a graça de Deus é a causa proporcionada por um efeito desse tamanho. Nós somos somente uma causa instrumental. Nós estamos dando uma ocasião para a graça operar. É como se dissesse assim: para uma lâmpada acender, eu preciso de fio. Mas o fio não é uma causa proporcionada para a lâmpada acender. É somente uma condição necessária. A causa proporcionada para a lâmpada acender é a eletricidade. Só a eletricidade vai acender. Você pode comprar toneladas de fio. Se não tiver eletricidade, a lâmpada não acende. Assim, os seres humanos.
Nós somos a nossa ação, aquilo que a gente faz é somente o fio. Deus põe a energia e acende a lâmpada. Então assim é, na sua vida espiritual, se você quer perdoar, se você quer ser casto, se você quer ser desapegado, deixar de ser avarento, se você quer ser fiel à sua esposa, se você quer todas as virtudes, nós precisamos fazer a nossa parte, colocar lá os 2 peixes e os 5 pãezinhos. Jesus multiplicará. E assim estaremos livres do faraó, do inimigo, do lobo. Estaremos livres da crueldade do pecado. Mas não é ficando de braços cruzados. Jesus vê nossa miséria, se compadece de nós, que somos como ovelhas sem pastor, quer a nossa confiança. Confiemos nele. Façamos o nosso pouco. Ele multiplicará e dará a graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.